aí por nomes, para poder eu saber qual é o e-mail dele aqui, tá? Giovanni Antônio. Oi, professor. Giovanni Antônio, tá aí? Tá, obrigado. Apareça pelo menos com o monitor, com a câmera se você tiver, tá? Não fique preso só ao microfone não, que é para poder eu conferir direitinho. Eduardo Bunker. Aqui, professor. Isso, obrigado. Guilherme Dalzotto. Guilherme Dalzotto, tá aí? Ou ainda não veio? É aluno aqui matriculado. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que tá certo isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, 2 sou eu. Uma apresentação e outro eu mesmo. Então, vamos lá. Aqui nessa turma tem mais alunos. Érica. Dá um oizinho para nós, Érica. Obrigado. Leandro Gomes Centenário. Não está aí, né? Então, já 2 que não está aí. Vicente Johansen Capri. Opa, professor, não tem câmera não. Ok, tem câmera não. Tá, tudo bem. É que eu não lembro da sua rosto, tá? Mas tranquilo. Tarlik Kaliorix. Não tá aí, já é 3 que não tá, né? É o Guilherme Dalzotto, Tarlik e o Leandro, não é isso? Isso. O Giovanni tá aí. E agora, Camila. Ô, Camila, obrigado, valeu. Ágata. Legal, ó, ele vai ficar. Obrigado, Ágata, obrigado. Amanda Mariane Merce. Amanda não tá, já 4 pessoas que não estão. Vamos esperar que apareça. Guilherme Wistervoigt. Também não tá. Então, 5 pessoas. 5 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 11. Então, na minha lista aqui, eu tenho, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, exatamente 11. Então, ele não está aqui. Realmente, ele não está aqui. Eu vou ver se ele está na outra turma do outro... turma B. Vamos ver se ele vai estar aqui na turma B. B. Eu tenho que descobrir como é que esse cara está chegando por aqui, tá, gente? Me desculpem aí, mas eu vou precisar fazer isso agora. Mesmo que tome um pouquinho da aula. Todo mundo que está na turma B eu conheço. Vamos ver se está em alguma outra turma da pós-graduação. Vamos ver se está em alguma turma da pós-graduação. Tópicos especiais e materiais. Pessoas. Não, essa disciplina não tem. Oh, meu Deus. E essa... Aqui ele não volta. Oh, meu pai do céu. Para que isso, gente? Oh, Jesus Cristo. Espera só um pouco aqui. Na outra turma também não está. Então, pessoal, ele não está em nenhuma turma que eu considere aqui, né? Aluno, agora então continua a incógnita de saber como que esse cara descobre a maneira de entrar aqui. Ele deve ser um hacker, aquele cara que se acha, né? Eu sei futucar em computador,
eu sou um cara evoluído, estou acima da média humana. Quer nos abombalhado, né? Acha que a vida se resume em ser esperto. Opa, tá chegando o Leandro Centenário. Quem é esse C aqui que chegou aqui agora? Não tem, não. Ah, Camila. Camila. Tá, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando mais 4 alunos. Tá certo? Então, uma guia do Chrome. Pois é. Então, vamos começar a nossa aula. Aí, vocês estão vendo a apresentação minha? Eu já estou apresentando aqui. Tá, obrigado. Eu vou ligar o outro computador só para eu entrar como aluno, para eu poder me ver falando e saber se eu estou falando certo, errado, se está tudo certo. Ah, meu amigo, você vai ficar aí, eu não vou ficar dando tela para você, não. O cara tá direto, rapaz. O cara é bom, quer passar de ano. Deixa eu ver aqui, mais 10 minutinhos, pessoal. Desculpa aí, mas é que tem esses imprevistos aí que... Ah, se fosse pessoalmente. Meu Deus do céu. Ele ia ouvir de Gênesis e Apocalipse. Tudo que eu tenho para falar para ele. Meu Deus, onde é que está esse negócio? Ah, está aqui. WhatsApp. Eu vou sair daqui do WhatsApp. Vou entrar pelo outro link, porque eu também não pego o link se eu não entrar aqui. E andar os outros. Chegou, que bom. Ô, professor, cheguei. Meu, Guilherme, Oi? se tiver câmera, mostra a câmera aí. Pior que eu não tenho, professor, só microfone. Ah, tudo bem. A Camila, que apareceu agora, o pessoal que apareceu agora, se tiver câmera, por favor, se mostrem aí. Não tem uma cerimônia, é só 2 segundinhos que aparece, fica registrado. Se tiver alguma auditoria desse negócio aqui, a gente está resolvendo esse problema, porque acontece um crime cibernético aqui, aí vocês estão livres de qualquer coisa, tá? Protegendo vocês mesmos, tá bom? Mas eu já apareci. Eu também não tenho câmera, professor. Oi? Eu já apareci. Ah, que bom. Ótimo, obrigado. Eu também não tenho câmera, professor. Não, tranquilo, mas você está conversando comigo aí, tá bom. O nosso amigo lá, ele só ficou mandando esse nosso intruso aí. Vamos ver. O nosso intruso, ele não sabe o que é um ensaio de compressão. Então, uma hora a gente explica para ele como é que é um ensaio de compressão. Eu estou entrando como aluno aqui para eu poder ver a tela como vocês. Veem aqui, tá? Porque aí eu fico com 2 gravações. Eu fico com 2 gravações e aí se eu precisar editar, eu tenho uma qualidade melhor para a edição. Então aqui eu já vou começar a gravar. Isso. Pronto, eu estou como aluno aqui, tá bom? Então vamos começar. Então eu falei para vocês que hoje nós vamos continuar do capítulo 8. Quem fez tarefa aí, que mandou, eu vou dar uma avaliada. A partir de hoje é a última aula de revisão dos assuntos que foram dados antes do Covid. Então, a partir de hoje vai ter tarefas mais, assim, com cálculos e respostas para serem dadas. Então, até agora são tarefas mais simples, assistir vídeo, conceitos e responder perguntas, mas depois a gente vai começar a tarefa mais pesadinha um pouco, né? Então, vamos lá. Espero que vocês estejam respondendo bem os questionários. Qualquer dúvida,
Eu reenviei, que a menina da outra turma me avisou que eu tinha feito uma pergunta que não tinha resposta, e eu já corrigi, é uma pergunta para digitar no texto, e eu vou acrescentar agora nas próximas aulas. A partir da próxima aula já é assunto novo que não foi dado, ok? E aí nós vamos terminar esse módulo, e os 2 últimos capítulos vai ficar para o 3º módulo, aí termina esse matéria 1. Aproveitem para fazer todas as tarefas, porque está mais fácil passar na disciplina agora do que quando eu estava dando na presencial, porque a presencial eu exigia muito mais. Tá bom? Então, não esmoreçam e fiquem atentos aqui, porque a aula é prestar atenção. É só 1 hora, a outra 1 hora, eu não ligo se vocês vão ficar fazendo os videogame, consultando na internet, porque é a aula de tirar dúvida. Aí vocês podem tirar dúvida aí conforme a necessidade. Mas é sempre assim, eu estou aqui dando aula 1 hora só, e outra hora eu tirar dúvida. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai para casa. No dia que tiver debate, faz debate. Mas eu não vou perder as 17 horas aulas contadas, como eu preciso que contem, tá? Então, vamos começar. Então, gente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando uma mecânica que era para partícula, 3 leis de Newton, que vocês conheciam apenas como leis de Newton da translação. Fizemos 3 leis de Newton de translação, e agora vamos fazer as 3 leis de Newton para a rotação. O que nós queremos entender? O que é um sólido e como ele se comporta. Então, nós pegamos uma partícula que pode ser identificada separadamente, né, com uma pequena massa e uma velocidade. Fizemos a lei da inércia, a segunda lei da massa com aceleração e a terceira lei, ação e reação para a translação. Só que aí tem também 3 leis para a rotação. E nós fizemos para partícula, sistema de partícula e sólido. Esse método comparativo é para que vocês, comparando, saquem o que é um sólido. Na verdade, por que o sólido acontece aquele comportamento diferente do sistema de partícula e da partícula. Por quê? Na partícula, você não tem centro de massa, ou seja, o centro de massa é a própria partícula. No sistema de partículas, o centro de massa pode ser um ponto qualquer no espaço, que não necessariamente esteja sobre uma partícula. E no sólido, o centro de massa está em algum ponto do sólido, depende da distribuição de massa. Então, entre um sistema de partículas e uma partícula, o que aconteceu? Acrescentei o número de partículas. E entre um sistema de partículas e um sólido, o que aconteceu? Eu juntei as partículas colando uma na outra. Quando eu colo uma na outra, eu tenho a liberdade de fazer a partícula ser do tamanho que eu quero. Se a partícula é do tamanho que eu quero, eu faço um limite do tamanho tendendo a 0. E isso vai fazer uma derivada ou infinitesimal. E aí, a soma das partículas do sistema, que agora está colada, formando um sólido, vira integral. Então, basicamente, é isso que eu quero que vocês entendam para a translação. E agora, para a rotação. Vamos lá, começando. Então, a primeira lei para a rotação tem que ter um momento que defina rotação, assim como o momento de inércia, aliás, um momento linear definia uma translação. Então, o momento linear era P igual a mv, definia o estado de translação. Nós queremos um outro momento que defina o estado de rotação. Então, é basicamente isso. Então, para um estado de rotação de uma partícula, nós temos na figura 320 aí, uma partícula que está girando em torno de um eixo, que não é necessariamente o eixo de coordenadas x, y, z, porque ele pode estar inclinado. Porém, se ele estiver batendo com o eixo x, ou com o eixo y, ou com o eixo z, fica mais fácil. Mas a gente sempre considera um caso mais geral. Então, nesse caso geral, nós temos um raio de giração, que é esse R aqui, tá? Nós temos uma posição inicial, que é o R0. Nós temos um raio que está variando ao redor do círculo, que é o R grande. Nós temos a massa da partícula, o momento apontado perpendicularmente ao raio, R pequeno. E nós temos o ômega, que está perpendicularmente ao raio R pequeno. Então, são 3 eixos. O eixo do ômega, o eixo do R e o eixo do V.
Igual como nós temos aqui x, y, z, 3 eixos perpendiculares, nós vamos ter para a partícula 3 eixos perpendiculares. Só que aqui, no x, y, z, são coordenadas de espaço. E aqui são coordenadas de espaço, velocidade tangencial e velocidade angular. Então, com isso, você caracteriza uma rotação. Por quê? Porque a posição R, ela tem um ângulo com um momento linear P. Por quê? Se a posição R não tiver um ângulo entre o momento linear P e a posição R, ele vai estar em translação. Qualquer inclinação que esteja entre esses dois vetores vai ser uma rotação. Se for 90 graus, é uma rotação pura. Se for menos que 90 e maior que zero, vai ser uma mistura de translação com rotação. Então, à medida que você vai andando para 0 grau, você vai diminuindo a rotação e mantendo a translação. À medida que você vai indo para 90 graus, você vai diminuindo a translação e mantendo a rotação. Num, você diminui a rotação e vai para a translação, no outro você diminui a translação e vai para a rotação. Então, a 90 graus, rotação pura, a 0 graus, translação pura. Então, cada coordenada vai depender do tempo, exatamente porque está girando, né? Ou estivesse transladando também, dependeria. E a velocidade é a variação da posição no tempo, como a gente está vendo aí na equação 3627. Então, basicamente, eu estou repetindo o que eu já disse, mas agora eu vou usar o momento linear, P igual a mv, e como é uma rotação, eu tenho que a velocidade tangencial é um produto vetorial de ômega por R. Por isso que eu pedi para vocês entenderem bem o que é produto vetorial, que são vetores que formam ângulos entre eles, e o resultante é perpendicular. Então, se a velocidade de rotação tangencial é ômega R, então mv vai ficar m, ômega vezes R. Se os ângulos entre ômega e R forem perpendiculares, né, então vai ficar ômega vezes R seno de 90, que dá 1. Então fica só ômega R, tranquilo. Mas, da forma geral, a gente tem que pôr o produto vetorial. Aí, quando você multiplica pela massa, a massa ela pode multiplicar os dois, ou pode multiplicar o R, como pode multiplicar o ômega, né? Agora, lembre-se, toda vez que massa multiplicar a posição, é momento de repouso. Então, esse momento de repouso, ele é usado para calcular centro de massa. Só que aqui vai entrar uma outra quantidade que não é centro de massa. É momento de inércia, a gente já vai ver isso aí. Agora vamos ver como é que pega o estado de rotação. O estado de rotação é momento angular. Momento angular é o vetor P, que já foi definido na 3272, vezes o vetor R, produto vetorial. Então fica MVR. MV vetor R. Então, para uma partícula, né, repetindo aí, só esclarecendo o que veio a dr dt, está tudo certo. Então, vamos olhar aqui a situação. Se a partícula está numa posição R e vai para uma posição R mais dr, então ela vai andar dr, que é essa hipotenusa desse triângulo menor. A hipotenusa do triângulo maior é R. Então, nós temos um cateto R mais dr, uma hipotenusa R, e um outro cateto aqui, que está juntando os dois triângulos. Então, o que acontece? Na direção de R, vai ter sempre um raio vetor chapeuzinho. Na direção de θ, que é o dθ aqui, vai ter um ângulo θ chapeuzinho, que são os versores para a posição da partícula que estava no estado R, foi para o estado R mais dr. Então, como aqui tem um ângulo entre o dr e o R, significa que está havendo uma translação junto com uma rotação. A translação está dada pelo cateto do triângulo menor, né? Vamos começar com a translação. A translação é esse cateto menor do triângulo menor, e a rotação é o cateto maior do triângulo menor. Ok? Então, aí temos uma componente de translação e outra de rotação. Se existe uma componente de translação e outra de rotação, então a variação da velocidade, aliás, a velocidade que é a variação da posição no tempo,
ela vai ter uma variação do módulo de R, na direção R, e R dθ dt, que é o arco, né? R dθ é o arco. Então, dθ dt... Agora ele arrumou um outro login para entrar aqui. Dθ dt, que é ômega, né? Então, fica a velocidade, é velocidade radial na direção R, mais velocidade angular R ômega na direção θ. Então, se vocês olharem bem, nós temos três direções. R chapeuzinho, θ chapeuzinho e o Z chapeuzinho. Quando eu pegar o MV do momento e multiplicar vetoralmente por R, então o R que eu estou multiplicando está na direção R. E o MV tem um VR na direção R e um R ômega na direção θ. Então, vamos distribuir esse produto. Vai ficar R vetor R, que são paralelos, que vai se anular, e o outro R aqui vai ficar R quadrado ômega. Então, como R vetor R é zero, θ vetor Z é R, θ vetor R é Z, vai ficar MR quadrado ômega na direção Z. Então, esse MR quadrado, eu vou chamar ele de momento de inércia. Por quê? Porque eu posso calcular ele separadamente antes de fazer essa conta aqui. Então, já venho com essa conta pronta. Eu vejo quem que é a velocidade angular, ou eu calculo, multiplico, já tenho o momento angular. Quando eu tiver esse momento angular, o que vai acontecer? Eu estou definindo um estado de rotação. E onde é que eu aplico o estado de rotação? Vamos ver onde que eu aplico aqui. Vamos pegar aqui os planetas. Então, vamos dar um exemplo aqui dos planetas, que vocês vão ver os planetas nas órbitas. Tá? Imagens aqui, vou partilhar uma delas. Uma que dê para ver bem aqui. Essa aqui muito boa. Opa, onde é que ela está? Aqui. E vou trocar aqui a tela para eu participar aqui com vocês, tá bom? Para a apresentação. No outro software ele fala assim, trocar de tela. Esse aqui não. Uma guia do Chrome. Uma guia do Chrome, onde é que ela está? Planetas. Para aqui. Aqui. Então, veja só, gente. Por que que a Terra, né, está girando em torno do Sol, Mercúrio, Vênus, está todo mundo vendo, né? Há milhões de anos aí, está todo mundo girando e não para. Veja só. Se fosse uma translação, você teria que ter uma mesa lisa, soltar uma bola, e sem a resistência do ar, e a mesa seria infinita, né? Então, vamos pensar numa canaleta de boliche, né? Você tem aquela canaleta de boliche, solta a bola lá, e ela vai lá, ó. Se fosse infinito, liso e sem resistência do ar, é translação perpétua. Agora, e na rotação? Né? Lá do lado de fora, no espaço, não tem ar. O ar está concentrado na atmosfera da Terra. Certo? Tem o Sol concentrando lá. Então, esse espaço vazio não oferece resistência do ar. Né? Só que aqui é rotação. No boliche, eu estava falando de translação. Então, veja só. Então, não tem resistência do ar. E não tem atrito. Então, esse momento angular, ele tem um raio fixo e tem uma velocidade de translação fixa aqui. Na verdade, a velocidade de translação, ela é mais lenta para longe do Sol e mais rápida para próximo ao Sol. Por quê? Porque quem está mudando é o raio em relação ao Sol. E aí, quando for o raio em relação ao Sol, o que acontece? Você mantém a velocidade angular para qualquer ponto dessa elipse da Terra, elipse de Mercúrio, cada um vai ter a sua própria velocidade angular, né? Inclusive os cinturões de asteroides também. E aí, o que vai acontecer? As áreas percorridas pelos planetas vai ser áreas iguais em tempos iguais. Então, a área percorrida longe do Sol, né, anda ao mesmo tempo que a área percorrida perto do Sol. Então, abre aqui a lei de Kepler, que eu acho que dá para a gente postar aqui, se eu colocar aqui, Kepler. Lei de Kepler. Essa
lei de Kepler, vamos ver se ele vai aparecer uma figura bonita aqui, que eu nem preciso trocar de tela. Resumo das 3 leis. Jurisprudência. Lei das órbitas, lei das áreas. É a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler diz que áreas iguais em tempos iguais. Vamos ver se ele mostra lá, ó. Vamos ver, tá chegando aí? Opa, não chegou ainda. Já chegou aí, gente, a figura das áreas iguais? Ainda não, professor. Mas que danado. Será que... Mas eu tô compartilhando. Peraí que eu vou ver se ele tá entendendo esse meu compartilhamento de tela aqui. Que coisa interessante. Não chegou. Eu tenho sempre que mostrar alguma coisa. Lei das áreas. Agora aqui, olha lá. Então, é o seguinte, essa lei das áreas aqui é exatamente o momento angular, porque se lembra que lá é mr², né? Ômega é o período da Terra em torno do Sol, m a massa da Terra, r² é essa área A2 ou a área A1. Então, quando é longe do Sol, anda mais devagar, e quando é perto do Sol, anda mais rápido. Tá? Isso para conservar o momento angular. Se isso é uma conservação de momento angular, então o que significa? Esse negócio tá chato aqui, meu Deus do céu. Ele diz que tá... Por que eles todo dia tem uma novidade nesses softwares? Todo dia eles fazem um upload, aí eles não avisam a gente que vai colocar um botão justo numa posição horrível, que está atrapalhando, e a gente é sujeito a tudo isso. Agora ele está com o botão exatamente no lugar. Eu vou parar aqui. Espera só um pouquinho, gente. Eu vou ter que parar aqui. Fazer uma parada. E definir uma outra posição para esse botão chato não me atrapalhar mais. Pelo amor de Deus. Isso. Vamos lá, querido. Aí, vamos lá, peraí. Gravando, tá. Vamos ver se dá certo agora. Tá, então eu estou compartilhando essa tela aí da lei de Kepler. Né? Áreas iguais. Então, é exatamente o momento angular. As 3 leis de Kepler é o seguinte. Uma é a órbita elíptica. A outra é a do momento angular, áreas iguais em tempos iguais. Dá para provar que é a mesma lei do momento angular. E a outra é a lei dos períodos, o cubo é o período ao quadrado com r ao cubo, tá? Deve ser, se eu não me engano, porque faz tempo que eu não me lembro de tudo isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui de ver isso aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir mostrar. Não, esse não dá. Esse aqui eu já mostrei, então não vou repetir isso aqui novamente. Deixa eu só salvar isso aqui como imagem para eu colocar um exemplo da aula, tá? Dois minutos aí que eu estou salvando aqui no vídeo aulas. Pronto, um exemplo. Então aí, veja só, por que essa Terra não sai andando pela galáxia? Porque o momento angular faz uma estabilidade, igual a roda de uma bicicleta. Então, uma roda girando dá estabilidade para a bicicleta, certo? Assim como os planetas têm uma estabilidade. Ok? Então, aqui... Deixa eu voltar aqui. Eu tirei aqui os planetas. Tá? Então, nós temos a conservação do momento angular. Então, cada planeta que vocês viram ali tem um estado de rotação, que é único, e é chamado de órbita.
Então, esse estado é igual àquilo que eu falei, o estado de movimento, translação. Se um carro está a 80 km por hora e tem 2 toneladas, você multiplica 2 toneladas por 80 km por hora, você tem um estado de translação. Se um planeta está com um momento de inércia, uma massa, um raio ao quadrado, e uma velocidade angular única, então ele está na sua órbita, por isso que ele não vai para a órbita do outro, né? E não sai andando pela galáxia, senão seria um problema para nós. Seria uma viagem espacial que não teria volta, tá certo? E há outro exemplo onde tem o momento angular, na roda da bicicleta. Então, 2 rodas girando, tem um momento angular que mantém a bicicleta de pé. Se parar a roda, ela cai, porque para a velocidade. Tá? Então, aí tem... Então, vai ter vídeos lá mostrando o que é momento angular, tá certo? Bem específico aí, tá? Então, vamos voltar para a apostila lá. Então, sabendo definir um estado de rotação, né? Você agora vai calcular para um sistema de partículas. O que vai acontecer no sistema de partículas? Simplesmente você vai somar partículas com a mesma regra. Então, vamos fazer a somatória. Então, se tiver um monte de partículas aí, ó, você escolhe um eixo de rotação, aí você pode perguntar assim, professor, e se cada partícula estiver girando em relação a um outro eixo? São N eixos aí. Você vai fazer o seguinte, se acontecer isso, essas partículas poderão se chocar e no final das contas vai sobrar um único eixo. Tá? Então, a princípio, você escolhe um único eixo, soma e vai somando eixo por eixo. No final, você tem um eixo resultante, tá? Que é quando as partículas compensarem o seu movimento. Então, você pode ver lá que eu coloquei os vídeos do tornado, da tempestade, né, do furacão. Então, o sistema gira todo em relação a um único eixo, porque quando começa, as partículas vão se chocando, aí vai resultando um único eixo. Então, é isso que acontece normalmente, tá? Acaba definindo um único eixo. Então, a velocidade é definida da mesma forma, só que agora eu coloco um índice I para dizer que é partícula por partícula. O momento linear é PI e MVI, partícula por partícula. A velocidade tangencial é VI, ômega I, RI, partícula por partícula. Agora eu faço a soma dos PIs, que dá o delta MVI, delta MI e VI. Mas eu quero momento angular, porque essa aula de hoje é rotação. Então, vamos fazer ômega I, RI, né? E vamos fazer o P, né? Vetor R. Só que aí, quando o somatório de MI, como eu falei aí, ômega I, vetor RI, vai resultar, né, numa rotação única. Então, você extrai para fora o somatório de ômega I, vetor RI, delta MI, e faz a soma distribuída para ômega I e para RI. Quando você fizer a soma para ômega I, vai ter um ômega resultante. E quando você fizer o R, o soma RI delta MI, vai ter a massa total vezes o centro de massa. Então, o momento resultante vai ser ômega resultante, vetor massa total, centro de massa. E aí você extrai o centro de massa do sistema de partículas que você aprendeu a calcular na translação. E aí o que você tem que fazer? Somar todos os ômega I's e calcular o ômega resultante para calcular isso aí. Então, se eu fizer momento angular, eu tenho que fazer somatória de cada momento angular individual de cada partícula. Então, fica a somatória de LI, que é a somatória de PI e RI, que aí está explicitado, delta MI, DRI vezes RI, e vamos para frente. Fazendo a distribuição das velocidades aqui, ó, DRI dt na direção R, que já foi visto, velocidade radial, RI dθ dt, ômega, na velocidade tangencial. Volta dentro da equação, substituo, distribui o produto vetorial de cada um deles, vai aparecer R vetor R que se anula, e aí de novo aparece M e RI quadrado, só que agora somado. Então agora o momento
de inércia que nós vamos definir agora como mr², vai ser somatória de miri ao quadrado para o conjunto das partículas. No caso anterior, era só multiplicar a massa pela posição, porque era a única partícula. Aqui não. São RI posições, né, de 1 até N ao quadrado, delta MI de cada uma delas. Se eu chamar isso de momento de inércia, o momento resultante é só multiplicar pelo ômega. O ômega já foi obtido pela soma de RI, de ômega I. E o produto vetorial ômega vetor R gerou o vetor Z. Por isso que o vetor aparece perpendicular na rotação. Pronto. Sistema de partícula resolvido. O que vai acontecer com o sólido? O que vocês acham? Transformar somatória em integral. E agora, junta todas as partículas, ele está rodando em relação a um eixo. O momento é a massa total do sólido vezes a velocidade, porque agora todo mundo tem a mesma velocidade. Certo? As massas estão coladas, ninguém mais anda do jeito que quer, cada massa estava separada uma da outra, e agora as massas coladas vão ter que ter a mesma velocidade. Né? Só vai mudar o raio, né? Porque aí você vai tomar um raio para cada ponto sobre o corpo, como está no desenho aí, ó. Né? Esse ponto sobre o corpo vai percorrer o corpo inteiro, até completar posição por posição do corpo. Então, a velocidade I é dRI dt, bxi dt, dzi dt, tudo bem, mi e vi. O vi é ômega ri também. Vamos primeiro fazer uma soma, que é para poder manter a situação, e depois transforma essa soma numa integral. Então, até aqui é igual ao sistema de partículas. E agora, fazendo o limite, quando ΔI tende a zero, todo esse sinal de integração vira uma integral. Então, não existe como provar que limite de ΔMI, somatória de um infinito, é integral. Não existe, é só troca de notação. É por isso que fica mais simples você pensar. Agora, tem uma variável dm. Essa variável dm vai mudar se a geometria for cilíndrica, se a geometria for esférica ou se for uma barra. Então, com isso, você tem o centro de massa ômega vetor R dm, né, que é mr centro de massa. E aí, calculando o momento angular, você tem a somatória de Li, que são somando todas as partículas do sólido, que é PI-RI, novamente, faz a somatória, distribui a velocidade, né, multiplica de novo e toma um limite. Só que eu acho que nessa apostila aqui, ó, eu esqueci de colocar o limite, ó. Tá? E aqui nessa passagem aqui, ó, como já tinha sido colocado antes ali em cima, já tinha um limite ali em cima, ó. Olha lá, no PR, né? Para transformar em integral. E aqui, ó, tem um erro esse livro aqui, que eu estou editando ele. Então, já vai vir com uma correção para a próxima edição. Ok? Então, o momento de inércia fica limite da somatória de ΔMi tendendo a zero, RI quadrado ΔMi, que é uma integral. Certo? Vamos ver lá, ó. O ômega vetor R fica integral. O R é distribuído em dr dt, R d θ dt, faz a distribuição V vetor R, P vetor R, né, porque o P já está aqui. Né? Então, quando você calcular essa parte aqui, opa, up. Quando você calcular dessa forma aqui, ômega vetor R dm, né? Quando você fizer com o V, vamos colocar o V fica vetor R. Tá? Aí distribuindo, né? Vai sobrar L é igual a ômega integral de R quadrado dm. E esse integral de R quadrado dm que eu vou chamar de I. Então, momento angular, ó. Isso aqui vai ser uma matriz, por isso que está entre colchetes aqui. Tá? Momento de inércia. Esse momento de inércia vai ser multiplicado por ômega e vai ter o momento angular da
do sólido, igual tinha o momento angular das partículas. Eu vou voltar aqui, ó. LR e ômega. É que ficou faltando também uma equação para fechar lá, aqui, ó. Tinha que ter um LR e ômega aqui no final. Mas tem aqui, né? LR e ômega. Tá? Na 3,19. Ok? Bom. Então, se eu agora sei calcular a rotação de partículas, de sistema de partículas de sólidos, eu vou imaginar alguns tipos de sólidos. Por exemplo, placas planas. Então, para placas planas, eu posso girar uma placa em relação ao eixo central, passando pelo centro da placa. Eu posso girar a placa em relação a uma lateral da placa ou uma outra lateral. Então, se eu imaginar uma placa retangular, eu tenho X, Y, Z. O Z está perpendicular à placa. Então, a placa ela pode balançar como se fosse uma bandeira, né? E ela pode girar como se fosse um disco. Então, eu vou precisar de coordenadas ao quadrado de x quadrado, xy quadrado, xz, yx, y quadrado, yz, zx, zy, zz ao quadrado. Então, vai montar uma matriz ixx, quando o x se repete, ixy, ixz e yx, que é uma matriz chamada tensor momento de inércia. Só que a densidade, ela é uma densidade por área, então é massa por área. Então eu coloco sigma no lugar de dm. Se a minha área for retangular, vai ser dx dy. Se a minha área for cilíndrica, vai ser r dθ, né? E se for esférica, vai ser r quadrado seno θ dθ dφ. Então esse dA aí vai ser modificado conforme a geometria retangular, cilíndrica e esférica. Se eu dividir o momento de inércia pela densidade, porque eu considero que é uma constante, eu vou ter a linguagem que é utilizada na engenharia, porque na física você calcula em relação ao dm, e na engenharia você calcula em relação ao dA. Então, por quê? Porque para a engenharia não interessa a questão da densidade, o tipo de material, então só depende da geometria do corpo, se é cilíndrica, se é esférica. Então, aí nos vídeos vai ter um vídeo de um cilindro oco e de um cilindro maciço, para vocês entenderem como é que comporta o momento de inércia. Então, se momento linear era a dificuldade de fazer o corpo sair de uma velocidade zero de repouso para uma outra velocidade, né, tirar ele do repouso, ou uma dificuldade de frear o corpo, o momento de inércia vai ser a dificuldade de pôr ele para girar ou parar de girar. Então, o tensor momento de inércia, né, para corpos tridimensionais, é definido dessa forma, integral de r quadrado dm, e o momento angular é I, esse mesmo I que já foi calculado, ômega, na direção z. O R é posição x, y, z, então vai ficar x quadrado, y quadrado, z quadrado, e xx, y, e zz. E o z, xy, e xz, yz. E yz. Quando é que vai aparecer esses cruzados aqui de coordenadas? Quando o sólido estiver girando fora da direção principal. Então, vamos pegar um cubo. Um cubo tem direções principais x, y, z, mas se você girar um cubo em relação a um dos seus cantos, né, aí você vai estar com o eixo inclinado. Então, quando o eixo estiver inclinado em relação à rotação, você tem os chamados produtos de inércia. Quando ele estiver girando em relação a x, ou em relação a y, ou em relação a z separadamente, você vai ter a matriz diagonal, né, que é o que estamos vendo aqui, ó. Uma coordenada Lx, Ly e Z, então você monta uma matriz. Tá? Aí nós temos três tipos de situação: o linear, a placa e o sólido, né? Todos eles são chamados de sólidos contínuos. No linear, interessa o fio girando em relação ao eixo Y, estendendo-se em relação ao eixo X. Na placa, interessa
ela girar em relação a x, y ou até z também. E no sólido interessa girar em qualquer um dos eixos ou até um eixo que não esteja perpendicular aqui. Se a densidade for linear, a massa a densidade é dm dx, se for superficial é dm dA, se for volumétrica é dm dv. Portanto, o dm para o linear é lambda dx, para o superficial é sigma dx dy, e para o volumétrico é ρ, né? A densidade é dm dv, então o dm é ρ dx dy dz. Os produtos de inércia cruzado é y I de xy, I de xz e I de yz, da forma como está escrito aí. Então, agora, nós sabemos como calcular o momento de inércia de um sistema de partículas, de uma partícula, de um sistema de partículas de um sólido, como foi visto agora por último. Então, nós já sabemos escrever a primeira, a segunda lei para, aliás, a primeira lei para a rotação. Então, só separando o sigma para fora, né, colocando quando ele for constante, sai fora da integral, dividindo todo ele, você tem por final o momento de inércia linear, dado em termos só das coordenadas, porque você está dividindo a massa por comprimento, que é o comprimento de um fio vai ser constante, a massa constante. Se for uma placa, a massa da placa é constante, a área é constante. E se for um volume, a massa e o volume é constante. Então, vai depender apenas das coordenadas. Bom, então isso vai definir o quê? Primeira lei para um sólido, primeira lei para um sistema de partículas, primeira lei para partícula. A nossa matéria é materiais sólidos. Eu só estou usando partículas, sistema de partículas, para fazer um comparativo, para vocês entenderem a origem da integral. Né? Agora, vamos para... já deu 1 hora de aula, gente, que começou 1h30, né? Mas com todos os atrasos ainda tem alguns minutinhos. Então, vamos para a segunda lei. A segunda lei, o que que é? Lá na translação, a segunda lei era a derivada do momento linear. Aqui, a segunda lei vai ser a derivada do momento angular. Então, aí, repete tudo de novo. Partículas, eu faço isso exaustivamente, que é para vocês, por repetição, guardarem. Mesma figura, só que agora é para a segunda lei. Momento linear PMV, vetor R. Mesma situação, repete, encontra da mesma forma. Agora, eu vou derivar esse momento angular, porque é a segunda lei. Na primeira lei não derivava. Então, dl dt. Então, fica aí d ômega dt. Quem que é d ômega dt? Aceleração angular. Então, o torque é I vezes alfa. Então, veja lá. Se momento linear era mv, força era dp dv. Se momento angular, né, era P vetor R, né, o torque é dL dt. Então, na força, que é a segunda lei, você tinha massa vezes aceleração. Aqui, no torque, você tem momento de inércia vezes aceleração. Então, para translação, massa está para momento de inércia na rotação, assim como a aceleração da massa está para a aceleração angular da rotação. Aí, se eu fizer essa derivada de P vetor R, eu posso verificar o que acontece. Olha lá. P vetor R se distribui, a derivada, e fica P vetor dr dt, que está na mesma direção. P e V estão na mesma direção. Portanto, o produto vetorial é zero. E o torque se simplifica como força vetor posição. Ótimo. Isso todo mundo já sabe. Então, força vetor posição é o que vocês conheciam. Vocês não sabiam que ele vinha do dl dt, que está aqui em cima. Mas vocês já sabiam disso aqui. Se for um sistema de partículas, coloca somatório em todo mundo. Repete tudo de novo, um monte de partículas. Agora vai repetir todos os cálculos que já foram feitos com somatório. Repete, 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 repete. Fica somatória de mr²
ômega I, já foi dito o que acontece, né? E aí você tem o I ômega para o sistema de partículas. E o torque é a derivada da somatória dos momentos angulares. Também repete, fica torque I alfa I. Tá? Eu acho que está faltando alguns índices aí, e eu vou ter que alterar isso na próxima edição do livro. Porque aí acabou faltando ao limite, não, nós já estamos no corpo contínuo, ainda não. Quando tiver no corpo contínuo, falta o limite. E aqui está faltando alguns índices, Isaías, porque tem que colocar, quando é a somatória, é o torque total, mas se não for somado, ainda é por I. Tá? Então, o torque final vai ser a somatória de cada força, vetor cada posição, que são os torquezinhos particulares. Então, feito isso, para um sistema de partículas, vamos para o sólido. O que vai acontecer? Transforma-se somatória integral. E pega o sólido, define momento angular novamente, define a integral como sendo integral VR dm. O V se decompõe. O V se decompõe em R na direção R ômega. Isso aqui já está exaustivo, né? De se saber. Coloca o produto vetorial distribuído, né? Da R ao quadrado. Chama R quadrado dm de momento de inércia. Só que repetiu. Mas aí o que vai aparecer de novo, de diferente? A derivada, que é o torque. Então, o dm fica ρdv, porque é um sólido, né? Integral de R quadrado dm fica ρdv. E momento angular fica integral de V vetor R ρdv. Então, na prova, eu só quero que vocês entendam essa sequência, entendam o que está acontecendo, e na prova vocês vão consultar essa apostila e saber qual equação utilizar. Só isso. Tá? Então, vocês vão ter que calcular momento de inércia do corpo que está girando e centro de massa. E aí vai aparecer a partir de agora exercícios típicos de centro de massa e momento de inércia para vocês resolverem alguns casos especiais e saberem guardar numa tabela para ser usado. Então, como o torque é a derivada em relação ao tempo, deriva a integral, né? Aí fica, se eu tirar a velocidade para fora como uma derivada, fica a derivada segunda, né? E se eu fizer R vetor θ, vai aparecer o Z. E a derivada segunda do θ é ômega, e depois, de novo, dá I alfa. Então, o torque é I alfa. Aí, agora, nós podemos fazer um resumo. Como? Veja só. Quando era centro de massa, era integral de RdM com expoente 1. Quando era momento de inércia, integral de R quadrado dm com expoente 2. Então, se fosse 0, 1 e 2. Então, se o expoente for 0, é massa. A gente chama a massa de momento 0. O centro de massa de primeiro momento 1. E o momento de inércia, R quadrado dm, segundo momento, o momento 2. Então, dá para fazer um resumo aí, conforme a potência dessa integral. Tá? E aí, agora podemos resumir as três leis, que é o que está faltando agora para a gente fechar essa aula aqui, né? Num tempo aí, mais ou menos recorde, né? Então, se for uma partícula, nós temos a lei zero, translação, momento de repouso, massa vezes a posição. Lei da inércia, primeira lei, momento linear, massa vezes velocidade. Lei das forças, segunda lei, derivada do que está anterior. Então, sempre, ó, momento linear é a derivada do momento de repouso. Força é a derivada do momento linear. Então, um é derivando o outro. Terceira lei, força de ação e reação.
translação. Se for rotação, momento de inércia, mr². Momento angular, P vetor R. Né? Momento, ou torque, né? dL dt, que é F vetor R. Terceira lei, momento de ação, momento de reação. Qual é que é o esquema que está escondido atrás na rotação? Que o P tem que ter um ângulo em relação ao R para virar translação e rotação ao mesmo tempo. Para uma partícula, a posição é o próprio centro de massa e a massa é o momento zero. Se for um sistema de partículas, o que acontece com a tabela? Aparece somatória em todas elas. Então, o sistema de partículas é momento de repouso, somatória de MRI. Lei da inércia é somatória de PI, que é somatória de MI e VI. Lei das forças, a derivada dos PIs, né, somado. Lei de ação, reação, FI de ação é igual a menos FI de reação. Se for rotação, I é igual a somatória de MRI², que é o momento de inércia para um sistema de partículas. Lei da inércia de rotação, LR é somatória de PI vetor RI, que dá MI VI vetor RI. Lei das forças, torque é a derivada de momento angular, ou a somatória de DLI, que é a somatória de FI vetor RI, que ficou escondido aqui, não apareceu. Momento de ação, momento de rotação. O que está escondido nesse esquema? O fato do momento ter um ângulo com a posição. Então, é PI, RI de novo. A massa total do sistema é somatória de R elevado a zero, que vai dar 1, MI. Somatória de MI, a massa total. Centro de massa é somatória de RI e MI sobre a massa total. Isso é sistema de partículas. O que vai acontecer com o sólido? Tudo se transforma em integral. P0, momento de repouso integral de RdM, eu derivo isso aqui, a velocidade é dr dt, então fica VdM. Então, dr dt fica VdM. Força, deriva essa aqui. Então, fica derivada de VdM, que seria, aqui daria para escrever integral de AdM também, tá? No dia que eu estava digitando isso aqui, eu não lembrei. Força de ação menos força de reação. Então, fica integral de RdM, integral de VdM, integral de AdM. Dá para transformar isso aqui numa integral de AdM. Rotação, integral de R² dm, integral de R dp, que é V vetor RdM. Essa forma final é a mais usada. Torque, né? Integral de FdR. Tá? Se a massa variar, vai aparecer esse outro termo aqui. Tá? Que está escondido aqui. Torque de ação menos torque de reação. O esquema é você ter um ângulo entre o momento linear e a posição. A massa é integral de R a 0 dm, então R elevado a 0 dá 1, fica integral de dm. E o centro de massa é 1 sobre a massa total integral desse R dm. Então aqui, gente, encerra a parte de rotação. O que nós temos aqui? Esses problemas vocês podem começar a resolver, porque eles vão ser transformados em problemas de formulário. Quando vocês forem preencher os formulários, vocês já vão saber resolver isso aqui. Se vocês começarem a pegar da apostila, vocês já vão, quando eu transformar em formulário, vocês rapidinho resolvem o problema de formulário. Então, para casa, comecem a resolver essa situação aqui, tá? Dessas questões que estão aqui, que são 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, eu vou transformar isso em perguntas do formulário. Então, a aula começou em meia, terminaria 2h30. Então, o resto do tempo é perguntas. Eu adiantei um pouco, fui um pouco rápido, eu fiquei clicando aí e perdi tempo examinando na chamada se aquele cara estava listado aí, porque que ele estava entrando. Então, na verdade, eu perdi até mais tempo, perdi mais que 10 minutos. Mas aí, eu correndo aqui, consegui terminar às 2h30, que poderia até estender um pouco mais. Então, aí voltamos para o início do capítulo, e eu estou aí disposto a responder perguntas, desde o primeiro dia de aula até agora. Estão aí ainda? Ou já dormiram?
Estamos aqui, professor. Tá, só foi 1 hora de aula, não dá para dormir. Então façam qualquer pergunta que interesse. E vamos para frente. Então aqui, gente, foi uma revisão. A próxima matéria é matéria nova. Eu vou mostrar aqui o que vem na sequência. Deixa eu só parar a apresentação aqui. Esse aqui é do Google Meet, esse botão eu não sei, mas eu vou parar por aqui. Eu poderia parar lá, mas acho que não vai atrapalhar aqui meu... E vou mostrar a atividade agora. Oh, meu pai do céu, o que é isso? Ah, é aqui. Aqui. Então é o seguinte, como essa é a última aula da revisão, então está programado 3 aulas de revisão, que foram 3 sexta-feiras, e agora vocês têm atividades, que é assistir um vídeo de conceitos fundamentais da física, para poder responder o questionário Leis de Newton. Assistir um vídeo de lei de inércia, assistir um vídeo de centro de massa e momento de inércia, para entender bem o conceito, ver um vídeo de aplicações da lei de Newton também, e tudo isso aqui preparando para responder o questionário, leis de Newton e sistema de partículas. Vejam que eu não fiz um questionário sobre sólido. Então eu vou fazer um questionário sobre sólido quando eu estiver dando ponto material e corpo extenso, que vai ser o início da aula que vem. Então vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu postar. Eu estava falando e não estava postando a janela. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Voltando aqui, deixar aparecer de novo. Nossa, eu achava que vocês estavam vendo. Tá vendo? Distração é fogo. Então, vamos voltar aqui. Então, tem aqui. Aula gravada, capítulo 3. Foi a primeira parte da semana passada. Já está aqui. Está no formato Google Meet. Tem um pouquinho de... mas como nós tivemos aquele problema, eu postei a aula da turma B. Então, nós estamos vendo os conceitos da física. Nós temos um vídeo de conceitos fundamentais, recapitulando, para vocês verem. O capítulo 3, que é a teoria. Um vídeo de uma lei da inércia, para vocês entenderem o que é a inércia na prática. Um de centro de massa e momento de inércia, para vocês também entenderem. Um de aplicações da lei de Newton. E um questionário. Com esses vídeos, vocês estão aptos a responder o questionário Leis de Newton, como trabalho da semana. E um questionário sobre o sistema de partículas também. Então, eu não fiz um questionário de sistema de sólidos que eu vou fazer quando eu começar a matéria nova. Aí eu vou dizer para vocês o que é que vai aparecer aqui. Nesse ponto material, corpo extenso e ponto material, a gente vai começar a fazer a distinção entre geometrias cilíndricas, esféricas, né, e retangulares. Aí vocês já vão calcular momento de inércia específico da geometria. Naqueles exemplos anteriores lá, é só a definição das equações. Aqui as equações vão aparecer conforme a geometria. Tá? E aí o curso continua até o capítulo 5 e encerra com introdução aos materiais sólidos. Nesse materiais sólidos aqui, ó, você tem, que é o assunto da semana que vem, é capítulo 4 e depois capítulo 5, você vai ter tudo que foi visto aplicado ao material elástico linear. E vai ter um questionário aqui de materiais contínuos. Tá bom? Então, nós encerramos a revisão do capítulo 3, semana que vem, capítulo 4, e mais alguns dias, capítulo 5, e encerra o módulo de 17 horas aulas, conforme a gente estiver fazendo. Então, vai ser 3 horas aulas, vai ser contado as horas do debate quando eu terminar o capítulo 4, né?
Então, já tem um programa aqui que eu tenho aqui no outro computador, mas não dá para postar aí para vocês. Planejamento do módulo aí. Então, o primeiro módulo, deixa eu olhar aqui, para eu lembrar aqui. O primeiro módulo é uma revisão rápida com 3 horas aulas. Segundo módulo, que é esse dinâmica do ponto aí, vai ser 5 horas de aula, que a gente vai gastar só com esse ponto material aí. Tá? Então, juntando tudo, dá de 5 horas, 6 horas, por aí. Aí nós temos horas de debate, que aí eu considero 1 a 2 horas. Dependendo se o debate se estender muito ou não. Aí, meios contínuos, 3 horas, e termina esse módulo. Tá bom? Então, nós temos aí aulas distribuídas em matéria, debates. Tá? Então, essas atividades, quando fechar as horas, tá? Às vezes não vai fechar às 17 horas, então vai ter uma contagem um pouco menor. Então, por quê? Porque eu estou contando 1 hora de atividade para cada capítulo. Então, como temos aqui, o primeiro capítulo não teve atividade, né? Capítulo 1 não teve atividade. Então, o capítulo 2, 1 hora de atividade. Capítulo 3, 1 hora de atividade. Capítulo 4, 1 hora de atividade. Aqui. Então, dá 1, 2, 3, 4. Certo? Então, vai ter 4 horas de atividade aí, contabilizada para vocês. Bom, eu vou colocar ponto por presença. Quem está aqui ganha um ponto por estar presente. Todas as atividades que vocês já fizeram, de debate, está computado também. Tá certo? Então, terminou a aula teórica, pode fazer perguntas, se não, fiquem à vontade aí. É bom sempre ouvir as dúvidas dos colegas. Ninguém tiver perguntas, está dada a aula e vai ficar gravada para vocês aí, tá bom? Eu deixar uma aba aberta aqui, porque qualquer coisa, se fizer pergunta, eu ainda posso fazer uma pesquisa no Google, mostrar alguma figura. Tá bom? 14h40. Usei os 10 últimos minutos para fazer o comentário. Opa! Fabinho Louzeiro. Ele conseguiu mudar o nome dele, tadinho. O rapaz lá. Uma dó dele, né? Cara louco para fazer uma matéria dessa. Meu Deus, ele deve estar trabalhando na NASA, né? Está precisando dessa matéria. O cara gosta de mecânica do solo, porque é insistente. Olha lá, de novo, Fabinho Louzeiro. Ai, ai. Pergunta, pessoal. Vocês querem deixar o rapaz entrar aí como ela? Deixa ele entrar aí, só vai ver o que ele faz. Vamos ver. Vamos permitir. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos usar, cara. Entrou aí? Vai mandar um vírus? Ai, ai. Cadê ele? Tá aí, Fabinho. Ô, Fabinho, tudo bom? Como é que tá você, cara? O que você manda aí? Afinal, você é Fabinho ou você é o Genial lá? Você fica trocando de nome, cara? Manda bem aí. Tudo na paz. Eu só quero saber o que você gostaria. Quer aprender mecânica do sólido? Ele mandou um link para você entrar. Como é que é o nome do seu amigo? Tamo aí, claro, claro que existimos para existir, né? E vivemos no planeta porque estamos aqui, concorda? Tamo aí mesmo. E aí, o que você deseja? Você quer hackear o nosso computador? Quer botar um vírus ou quer levar um papo?
Isso, fale pelo microfone aí, põe a cara, cara. Quem tem coragem não se esconde, meu. Ah, o Renan Santiago Pereira passou o link para você vir na aula aqui. Ah, tá. Vocês estão precisando saber se a Terra é plana ou um globo, ou vocês estão trabalhando na NASA? Estuda na UTF. Ah. Aqui é a aula de mecânica dos sólidos. O que vocês gostariam? Fala aí, cara. Põe a cara, meu. Eu tenho um rosto. Olha aqui, ó, o meu rosto aí, ó. Põe o teu aí. Pra aula, sei, você quer pra aula, tá? Tem um rosto, tem um nome, tem um RG, tem um CPF, tem tudo aqui. É só pôr a cara. Quem não deve, não teme, não se esconde. Ah, tá me achando bonito? Obrigado. Fale, amigo. Se expresse, coloque para fora as suas emoções. Ai, ai. Já acabou a aula. Você ficou. O seu amigo Jean lá ficou tentando entrar, né? Aí mandou para você. Tá certo. Como é que você conseguiu o link? Ah, não quer responder, né? Ai, tá certo. Todo covarde anda de bando e se esconde e não mostra a cara. Isso é uma regra, tá bom? Tchau, gente. Fique à vontade. A Érica já saiu. Alô, Fique à professor. vontade. Se tiver pergunta, mais, professor. Até mais. Tchau, professor. Até. Tchau.